A participação de todos é muito importante na edificação das nossas propostas. Neste momento, passaremos a constituir a mesa de trabalho. Chamamos ainda os presidentes das torcidas organizadas. Não podemos pensar no futuro se não reconhecermos aqueles que se doam ao nosso clube durante toda a sua vida. A ONG Garra Guarani tem como premissa o reconhecimento dos verdadeiros bugueiros. E dentre eles existe uma pessoa especial que há muito passou a morar nos nossos corações. Neste momento, gostaria de chamar aqui na frente aquela que para nós passa a ser a nossa representante oficial de todas as mulheres bugrinas, nossa torcedora símbolo, a legítima herdeira da inesquecível Tereza Gozzi, Dona Irene Marques de Oliveira, que irá receber sua homenagem das mãos do representante feminina da nossa mesa. Dona Irene Bom. Parabéns, Dona Irene. Essa merece aplauso de pé mesmo. Parabéns. Muito bem! Nesta placa, em nome de toda a família bugrina, nós agradecemos ao Irene Marques de Oliveira o seu amor, sua dedicação, pelo nosso povo. Que Deus abençoe a senhora. Vem pela presente homenagear o ilustre senhor Carlos Batista, homem da mídia esportiva que há muitos anos leva o nome do nosso glorioso Guarani de forma responsável, dedicada e que tanto nos divulga, honra e nos fortalece. Se toda Campinas ficou sabendo que o Guarani ia completar seu centenário, muito se deveu a Carlos Batista e à Rádio Bandeirantes. Após o centenário, nosso homenageado ainda buscou patrocínio para atribuir graciosamente aos bugrinos um livro com as 100 melhores histórias do Bugre na Band, que resgatou nossa história e nos encheu de alegria. Gostaria de chamar aqui na frente o ilustre senhor Carlos Batista, para receber uma singela homenagem do nosso grupo pelas mãos do senhor Ângelo Rapizarda. Bom dia a todos, honrado pela homenagem. Eu pensei em fazer esse livro justamente para consolidar, eternizar para todo sempre o trabalho que a Rádio Bandeirantes executou durante quase um ano de homenagem ao centenário do Guarani. O que aconteceu foi o seguinte: o tempo estava passando muito rapidamente, uma data marcante como essa estava passando meio que despercebido. O Guarani não fazia absolutamente nada e eu pensei, então, falei, vamos tentar fazer alguma coisa para poder dar relevo a uma data histórica e significativa como essa. E esse trabalho não seria possível se não tivesse a colaboração de pessoas importantes, como Fernando Pereira, como José Ricardo Mariolani, como o Edu Pinheiro, que se transformou na voz do centenário do Guarani, e, claro, evidente, a Rádio Bandeirantes. Eu agradeço muito esta homenagem feita pelo Garra Guarani. Aliás, parabéns pela iniciativa, apoio, acho muito importante, é necessário. Um clube do tamanho do Guarani, com a grandeza do Guarani, com a história que tem o Guarani, não pode ficar caminhando pela periferia do cenário esportivo brasileiro, rastejando, com o pires na mão, com o chapéu na mão. Tem que estar na crista da onda, tem que estar na ponta dos campeonatos, tem que voltar aos seus melhores dias e não voltará se não tiver iniciativa como essa, porque as pessoas que estão comandando o Guarani têm uma deficiência muito grande, pensam pequeno e não conseguem entender a grandeza, o que significa o Guarani. Eu que já rodei o Brasil inteiro por aí e até no exterior,
e sei o quanto o Guarani é respeitado. Então não pode jamais deixar acontecer aquilo que está acontecendo no momento. Então vocês estão de parabéns. E eu agradeço a homenagem. Eu agradeço a homenagem porque estive lá na festa do centenário do Guarani. Aliás, a imprensa foi barrada, não pôde ter acesso ao salão principal da Hípica. E o livro foi distribuído na festa do centenário lá na Hípica. E durante todo o desenrolar do evento não foi feita uma só citação à confecção do livro. Não é que foi feita uma homenagem ou foi dada uma medalha. Não, absolutamente nada. Não foi feita nenhuma citação da confecção do livro. Então, muito obrigado mesmo de coração por esta homenagem. Fiz questão de comparecer aqui pessoalmente para receber a homenagem. E aprendi com o pessoal do teatro que quando o momento é importante, quando o momento é bom, quando é positivo, nós temos que dar 3 vivas. Então vamos lá, todos vocês, vamos dar 3 vivas para este momento, que é um momento histórico, inclusive coincidiu com a data, dia 13 de agosto, que o Guarani conquistou o título de campeão brasileiro. Aliás, coloquei no Facebook lá com a minha narração, trabalho especial feito pelo Marcos Ortiz, com o gol do Careca em 78. Então, para este momento, vamos dar 3 vivas. 1, 2, 3. Viva! 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 Um abraço, parabéns! Eu sou José Carlos Canuto, estou passando a palavra agora ao senhor Rogério. Essa foi uma apresentação bem específica do GAR, para vocês terem uma ideia um pouco de como surgiu esse grupo, um grupo que eu tenho uma satisfação muito grande de estar presente e que eu tenho certeza que ao longo dos próximos anos ele trará ao Guarani uma representatividade muito grande. Aliás, resgatará a representatividade do nosso glorioso Guarani, coisa que nós temos percebido, a gente tem acompanhado, tem ficado aí ao longo do tempo. Um dos objetivos do GAR, na nossa Constituição, no primeiro momento, de que nós não somos um grupo político. A nossa ideia, o nosso objetivo aqui hoje não é, em hipótese alguma, tirar o Leonel da presidência do Guarani ou determinar ou dizer que a venda do patrimônio é a melhor solução para o Guarani. Não é esse o nosso objetivo. O objetivo do GAR hoje é que ele nasça e que ele possa, se Deus quiser, nos próximos 100 anos continuar existindo, para que continue acompanhando todas as futuras administrações do Guarani. Como eu falei no início, esperamos que esse grupo possa, acima de tudo, voltar a dignificar o nome do nosso Guarani. Obrigado. Obrigado. Eu vou passar a palavra agora para o Dr. Paulo, que vai entrar um pouco no assunto da questão dos sócios patrimoniais e depois, em seguida, sobre a negociação do nosso patrimônio. Bem, senhores, foi nesta data, em 1978, que o gigante do interior mostrou ao mundo que era possível um time do interior chegar no topo e consagrou-se campeão brasileiro. Do mesmo modo, nessa mesma data, os verdadeiros bugrinos que aqui puderam comparecer estão demonstrando que é possível unir a família bugrina para achar novos destinos. Nós temos a plena ciência que nós somos muito diferentes do time lá de cima, porque aquele time vendeu seu patrimônio e sua alma ao presidente, e hoje tem que ficar rezando para ele não morrer ou seus familiares pensar em mudar de atividade e colocar outra coisa ali. Eu fiquei muito emocionado ao chegar aqui de ver uma pessoa que tanto serviço prestou ao Guarani Futebol Clube. Para aqueles que se lembram, o Jardine pode lembrar,
tem outros aqui que podem também, da nossa Verdona. Foi a maior bandeira que nós tínhamos na época, ficava atrás do placar. E esse senhor que ajudou a fazer, que colocava a sua vida à frente, mudou-se para São Paulo, voltou, e ele me falou na porta: olha, Paulo, eu nunca mais compareci em nada que se tivesse o Guarani, porque infelizmente roubaram o nosso Guarani. E hoje eu estou aqui me propondo a lutar junto com vocês. Gostaria aqui de uma grande salva de palmas para o brilhante Laércio. Laércio. Eu quero aqui, Fernando, te chamar aqui em nome do grupo para receber uma singela homenagem e falar do respeito que nós temos com você, da consideração. Você foi um dos injustiçados que aquela patotinha que se encontra lá não reverencia. O nosso respeito, por gentileza, eu gostaria que o Felipão entregasse. Então os senhores vejam que o negócio aqui, que nem fala lá, né, nem bagulho é louco, né? Chegamos a uma conclusão que os senhores não acreditam. Existem áreas que são doadas ao Guarani que nós não vamos poder comercializar. Quais seriam? A da capela, o do ginásio, o do campinho, o do CT. E isso ninguém sabia. Quer dizer, chega-se ao cúmulo de negociar uma área que nós não podemos vender, gente. Aí o que acontece? Iniciamos com uma área de 100 e tantos mil metros. Passou por 80, caiu para 60. Olha, e o Leonel quer falar para mim que o cara vai pagar o mesmo preço? Os senhores pagariam o mesmo preço? Os senhores estão comprando uma área de 103 mil metros. Amanhã eu chego lá e falo: ô pessoal, olha que legal, viu? A área agora é 80 mil metros. Pois não, vou pôr mais dinheiro ainda, diminuiu, vou pôr mais dinheiro. Agora caiu para 60 mil. Vou dar mais dinheiro ainda. Poxa, gente, eu estou dizendo para grupo de investidores que compram área o dia inteiro que ele deve satisfação aos demais que estão entrando com dinheiro. Como é que o cara vai dar o mesmo dinheiro, uma área que tinha 100 mil metros e uma área que passou a ter 60 mil, que não pode ser vendida em nada? E digo mais, qualquer xiita, qualquer nego de entidade lá, pode pegar esse ginásio bonito aqui e entrar lá pedir para voltar ao poder público, porque ele só está lá porque está o campo do Guarani. Saiu o Guarani de lá, e aí? E eu conversando com o promotor, ele entende que tem que voltar para o poder público, a área. Aí, vai ser bacana, hein? Entrar no ginásio e ver a Macacolândia lá jogando lá dentro, porque daí é de todo mundo. Não, mas é de todo mundo, voltou para o poder público. Quer dizer, não se pensou em conversar sobre isso, não se pensou em vir aqui, falar com as autoridades, ter uma garantia de que isso não iria acontecer. Sabe o que eles falam? Depois vê como é que faz. Porque a ânsia de vender do dinheiro é tanta que vende qualquer negócio, depois vê. Estou dizendo de uma área enorme, gente. Estou dizendo também do bosquinho que nós temos ali, que é a área de preservação. Você tem uma metragem que tem que respeitar. Estou dizendo das nascentes que tem lá dentro. Quer dizer, esta é a forma como está sendo conduzidas as negociações. E aí que a coisa vai ficando cada vez mais problemática. Eu sempre tentei ajudar ao máximo o crescimento da torcida do Guarani. A primeira torcida que eu entrei se chamava Camisa 12, lá por 68, 69.
porque não havia camisas para se comprar, então todo torcedor colocava um 12 nas costas e ia para o campo. Ali por 70 nasceu a Jovens da Tribo, e o Laércio de Monte foi um dos criadores das Jovens da Tribo. Aí já tinha um índiozinho lá na camisa, depois começaram a vir outras. Ele falou do Davi Labigalini, talvez alguns mais velhos se lembrem. Quando eu podia, eu estava na farmácia São Luís ajudando o Davi a vender ingresso lá numa mesinha no canto, a vender passagens. Fui um dos fundadores da TUG, da Torcida Uniformizada, depois da Guerreiros da Tribo. Aí cresci, casei, fui trabalhar em São Paulo por quase 14 anos. Laércio morava em São Paulo, nasceu a Bugrinos, a capital. Tentei ajudar isso lá em São Paulo. Teve reuniões na Lapa com a molecada que a gente escolhia lá, que sabia que era bugrino. E eu sempre falei, gente, por que o Corinthians é considerado um gigante do futebol brasileiro? Até alguns anos atrás, nem campeão brasileiro ele era. O campo deles é uma porcaria lá na Marginal. Tentaram ampliar, fizeram uma arquibancada em cima da geral, não pode nem usar, nem para campeonato de juvenil. Por que o Corinthians é um gigante do futebol brasileiro? Porque tem uma torcida gigante. Então, se o Guarani quer ser considerado um clube grande, ele tem que ter uma torcida grande. Eu sempre falei isso minha vida toda. E o que a gente vê hoje? Quer dizer, uma diretoria, um presidente que quer acabar com os sócios. Então, a alegação, mas vai ficar um clube pequenininho, não pode ter muitos sócios. Então, tem a inteligência de projetar. O novo clube vai comportar quantos sócios? 1000. Tudo bem, então vamos trabalhar no número de 1000. Hoje, nós estamos com 500. Milagrosamente, às vésperas da eleição, mudou de 600 para quase 800. Hoje já caiu de novo e parece que não tem nem 500 pagando. E o cara não vende título. Perdeu a negociação lá do Refis, o time Mania, por não pagar a mensalidade. E diminuiu a arrecadação. A piscina olímpica está rachada, não arruma porque não tem dinheiro. E 500 sócios pagando. E um monte de gente querendo se associar é barrado. Ó, gente. Eu também sou de origem lusitana, minha família também era. Mas esse raciocínio não dá para ter lógica. É uma lógica lusitana. Eu preciso de mais dinheiro para arrumar um clube, então eu reduzo os sócios. Caraca. A torcida do Guarani precisa ser grande. Mas a torcida só tem bandido. A torcida só fica enchendo o saco. Só quer ingresso de graça. Então eu vou acabar com a torcida. E faz tudo para acabar com as torcidas. Por quê? Então, alguma coisa a mais nessa lógica lusitana existe. Ele quer o clube com 400 pessoas, por quê? A hora que tiver o clube no CT, ele divide o CGC, o CPF, cria uma diretoria do clube e vende o futebol profissional. Aquilo que a Chita fez lá atrás, a Chita hoje não tem um presidente, ela tem um dono. O clube tem um presidente que, por coincidência, é o mesmo, estrategicamente é o mesmo. Mas a SA, o dono, tem um nome. O Guarani ainda não tem, mas está caminhando a passos largos para ter. E quanto menos torcida para encher o saco, quanto menos sócio para encher o saco, melhor, mais fácil. Então não tem lógica, essa lógica lusitana que a gente está vendo, gente. Então nós temos, se ele quer reduzir ao mínimo que ele possa controlar com aqueles velhinhos que o acompanham, que ele chega nos velhinhos e fica lá com aquela cara de choro, não, porque esses caras querem acabar com o Guarani, não pode jamais entrar não pode vender título porque senão vai voltar aquela turma. Porra, gente, eu queria ter 30 mil bandidos na arquibancada em todo o jogo. A gente ia peitar o pessoal lá do pay-per-view para aumentar a fatia do Guarani no bolo. O Guarani, dos 20 clubes do Clube dos 13, 18 assinaram com a Globo. Inclusive o Sport, Vitória e Goiás, que estão na segunda divisão.
E subam ou não, já tem recursos garantidos para o ano que vem assinados. 2 não assinaram, a Globo não assinou, Guarani e Portuguesa. Coincidentemente, os 2 lusitanos que votaram contra a CBF, né? Naquela negociação do Clube dos 13. Se o Guarani subir e a Portuguesa subir, eles vão ter direito ao mínimo que o pessoal vai receber. Se não subir, é 0. E sabendo disso, esse energúmeno ficou 12 rodadas no Campeonato Brasileiro do ano passado, sem mexer um dedo, e o Guarani caiu. Quando faltavam 10 rodadas, uma pessoa muito minha amiga chegou no Leonel e falou: você não vai fazer nada, você não vai trocar o técnico, você não vou. Porque se o Guarani cair, ele tem que cair junto para aprender. Foi ele que montou o time. Foi a resposta que ele deu quando faltavam 10 rodadas. E o Guarani caiu. O técnico saiu do Guarani e foi para o Ceará. E o Guarani está na beira do abismo, como dizia a piada do português. Estamos à beira do abismo, mas vamos dar um passo à frente. Só está faltando isso. Porque se não subir, é 0 ano que vem. Com 500 sócios. O que se falar de um presidente que a sua torcida está tomando tiro de borracha na arquibancada, está apanhando, que ele tendo ao seu lado um ex-comandante da polícia, e nós saímos da frente do Guarani, eu, Indião e Richard, à meia-noite, socorrendo gente, indo na delegacia, indo no hospital, e o dia seguinte eu abro e vejo esse senhor falando que saiu no primeiro tempo com a missão de filmar a torcida do Guarani que podia lá depredar. O que nós podemos esperar de uma pessoa dessa, que não consegue subir no campo da Chita junto com a torcida, que tem que ir no campo com 200 seguranças? O que se esperar, gente? Então, eu rezo e torço muito para um dia ter um diretor, um presidente que suba com a torcida. Não estou aqui defendendo vandalismo. Eu entendo que filho é filho. Se tocar uma pedra, chama o seu filho lá no dia seguinte, conversa com ele, por que tocou a pedra? Senta ver o que está acontecendo. Porque não vai ser polícia não que vai proibir, não vai ser esse, não vai ser aquele. Eu sei da força que nós temos. E eu conheço muito e muito a Guerreiros da Tribo, a Jovem e a Fúria. Ele jamais vai extinguir as torcidas. Jamais. Porque só tem doente ali, bugrino fanático.